eu trabalho de casa. Não estás a ganhar experiência. Não estás a formar experiência. Não, porque diz assim, como é que se faz um ciclo? Ok. Bom dia a todos. Sim. Pessoal. Ora, bom dia a todos. Já estamos a chegar à reta final da introdução à computação. Se não estou em erro, para a semana começamos fundamentos de programação. Não é que vocês vão notar grande diferença, vai ser basicamente mais disto. Sim. É mais disto. É mais prático. Eu estou a perguntar porque os fundamentos que a gente teve no nosso ano era isto. Sim. Então eu estou aqui. Basicamente é isto, mas mais devagar do que foi nesse ano. Ainda bem. É o resto. Ou seja, Não estás a perguntar. Hã? FBO que a gente vai dar agora é tipo consolidação dos conhecimentos. Sim, e as coisas que nós ainda não demos aqui, que demos em fundamentos nesse ano. Eu vou arriscar. Há projetos. Desde o PyGame ao resto. Eu vou arriscar. Vai haver projeto em Não, fundamentos. vai ser a mesma coisa. Se levas à frente da Estamos a tentar professora. livrar-nos de vocês. Ai, não. Vai ser aqui para sempre. Isto é muito certo repetido, mas não sei o que é. Portanto, aula 2. Vamos começar. Lembram-se que eu vos dei um desafio. Alguém se deu sequer ao trabalho de olhar para isso? Ai, de sentar, Mentira do capeta. Acho que a maior parte de vocês está a pensar em desafio. Que desafio? Exatamente. Rigorosamente nada. Mas eu calculei. Pronto, que era como determinar as saídas, como nós tínhamos feito. Deixa-me aqui ir ao código anterior. Isto era o código da semana passada. Okay. Se vocês se lembrarem, quando nós navegamos no mapa, nós não estamos a verificar se podemos ou não podemos ir para uma certa sala. Simplesmente vamos. O que leva àquele caso interessante de ele dar a volta ou sairmos dos limites do mapa. Okay? Portanto, na aula de hoje vamos começar por resolver esse problema e depois vamos introduzir uma estrutura nova, uma estrutura de controle nova, para nos fazer com que o nosso código não fique assim todo escarrapachado. Ok? Portanto, vamos verificar se há saídas. Ok? Portanto, como é que nós podemos fazer isto? Sugestões. Booleanos. Ok, booleanos. Sim, porque temos algo que é podemos ir ou não podemos ir. Okay? Há outras estruturas, algumas delas fariam mais sentido, mas lá está, aqui começamos a entrar naquele campo muito pantanoso de qual é que é o design do jogo. Okay. Por exemplo, booleanos, ok, mas o que é booleanos? Ponho um bool a dizer posso sair, se não permite ter as saídas todas, de todas as salas. Temos de fazer um para cada direção. Não só para cada direção, mas também... Como? Em cada sala. Era-se que seria fazer um tuplo de tuplos. Seria, cada tuplo dentro desse tuplo maior seria uma célula com 4 direções. E depois um booleano ou um Mozart. Close enough. Um tuplo, sim, para cada uma das 4 direções, mas o resto seria armazenado com uma lista de listas, como fizemos para as descrições, lembram-se? E porquê uma lista de listas de tuplos, em vez de, por exemplo, um tuplo? Não estamos a planear alterar nada, portanto podem ser os. Poderiam ser tuplos porque realmente não precisamos de alterar nada. Ou se calhar estamos, mas mesmo se quiséssemos alterar, aqui entra o design. As passagens abrem e fecham. Vamos querer mudar este estado ou não. Mas mesmo isso não é um problema. Se tivermos um tuplo de 4, nós sabemos que podemos mudar um tuplo simplesmente mudando a entrada. Correto? Tínhamos de mudar as 4 direções, mesmo que mantivéssemos 3 delas inalteradas, certo? Mas, reparem que se tivéssemos tuplos,
teríamos de ir alterar tudo desde a raiz. Não podíamos alterar só aquele. Quem é que não percebeu peva do que eu estou a falar, exceto os vossos dois colegas que estavam a assinar? Eu duvido que tenham sido só 3 que não perceberam. Ok. Vamos então. Okay? Isto não fiquem tristes, porque desenhar estruturas de dados, que é o que nós estamos a fazer, é das coisas normalmente mais difíceis em engenharia de software. Na engenharia de software a sério, isto é onde se passa mais tempo da fase de design. Ok? É a fase onde se está a planear como é que armazenamos as coisas, qual é que é a melhor estrutura para armazenar as coisas. Portanto, vamos começar por olhar para o nosso mapa. Era qualquer coisa deste género, certo? Não é que interessa particularmente. Era qualquer coisa deste género. A mim não me interessa muito. Vamos imaginar que tínhamos esta sala aqui, que não permite ir para baixo, nem para esquerda. Ok. Portanto, se eu quisesse descrever esta sala, só esta sala, podia então fazê-lo como tuplo, correto? Okay? Vamos definir o nosso tuplo como sendo a saída a norte, se é possível, a saída a este, a sul e a oeste. Reparem que a ordem podia ser qualquer coisa, é o que eu quiser. Eu é que normalmente gosto, em vez de fazer norte, sul, este ou oeste, eu prefiro, por exemplo, fazer no sentido do ponteiro dos relógios, mas preferência. Ok? Portanto, não havia nenhum motivo para ser assim ou ser outra coisa qualquer. Ok? Portanto, se eu quisesse definir só esta sala, então teria um tuplo que diria. Não, false. Não, true, desculpa. Isto está a definir as saídas e não as paredes. Reparem que até isso é uma decisão. Isto é um tuplo que descreve as saídas possíveis ou as paredes que existem. Essa é difícil de classificar como sendo melhor assim ou melhor assado. Quer dizer, é um bocado ao mesmo. Mas pronto, portanto, neste caso seria true, esta outra vez true, false e false. Portanto, consigo passar aqui, não posso passar aqui, não posso passar aqui. True, true, false, false. Correto? Agora, no jogo que a gente está a fazer, nós estamos sempre a olhar para nós. Nós não estamos a olhar para lado nenhum. Nós estamos numa sala e a descrição é feita sobre essa sala. Se calhar fiz mal a pergunta. Nós estamos sempre. Norte é sempre a tecla de cima, é isso que eu quero dizer. Porque imagina que tu vais para Nós a não sala. usamos teclas, lembras? Nós escrevemos norte, south, ou seja, não interessa particularmente. Ok, mas a minha pergunta continua, porque imagina que vais para a sala da direita. Eu vou para aqui. Ok, então o teu O norte, norte continua a vai ser o norte. sempre o que é o norte, tipo na bússola, Exatamente. não na posição onde tu estás. Exatamente. Ok, é isso. Poderia ser feito isso, mas isso já é outro jogo, outro design. Ok? Portanto, se então isto, reparem, agora, se eu quisesse, por exemplo, fechar a porta que havia aqui, eu teria de agarrar neste tuplo e trocar este tuplo por outro tuplo, mas é trocar um tuplo por outro. Eu não posso modificar um tuplo, lembram-se? Só posso agarrar e substituir este tuplo por um tuplo novo que diria false, true, false, false. Por exemplo. Portanto, troco tudo. Mas, perfeitamente possível fazer saídas dinâmicas com esta estrutura. Ok? Agora, mas como nós vimos, isto não é, nós queremos guardar alguns, armazenar todas as salas, não é só uma sala. Não é? Isto é para uma sala. Portanto, como é que fazemos isto para múltiplas salas? Ok, vamos começar aos poucos. Vamos tentar trabalhar só com estas salas aqui. Esta,
e esta. Okay? Qual é que é uma boa estrutura para armazenar esta informação? Uma lista. Hã? Não, o tuplo já passámos o tuplo. Uma lista. Uma lista. Ok? E então vamos aqui e escolhemos para aqui, para isto, uma lista. Portanto, vamos ter aqui uma lista. Como estamos a olhar para tudo, vou ter de requalificar isto. Portanto, temos aqui parede, temos aqui parede. O resto não tem interessante. Para deixar. É só para escrever. E então, temos uma lista. E essa lista vai ter o que cá dentro? Portanto, vamos ter, para esta primeira, temos True. true, eu vou abreviar para não estar aqui a escrever true, true, true e false, false, false. Portanto, true, True. true, True. true, False. false. Depois temos um outro tuplo a seguir que é true, 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 true. Ah não é true, true, true. Este é false. Ok? Reparem que aqui novamente, bem, já falamos sobre isso. A seguir temos então aquela sala do meio, true, true, false, false. Temos a sala a seguir, que é true para todo lado. E finalmente temos aquela sala final, true, false, true, true. Certo? Estamos a descrever aqui só esta linha. Esta lista corresponde só a esta linha. Agora, temos aqui várias coisas que podemos falar. Ok? A primeira é porque é uma lista e não um tuplo, como o vosso colega sugeriu. Porquê que não estamos a usar um tuplo? Para isto. Há dois motivos. Ok? Motivo número 1. Eu não vos falei nisto antes, mas por questões de otimização, etc., de como o Python funciona lá dentro, neste momento, um tuplo só pode ter no máximo 32 elementos. Ok? Portanto, nós, se nós tivéssemos um mapa maior que 32, íamos ter depois de mudar tudo. Ok? Isto não é algo que se deva ter muito presente, porque eles podem mudar isto. Para a semana podem pôr 64 na próxima versão do Python, etc. A questão é que os tuplos não são feitos para isso. Não são feitos para ter muitos elementos. São feitos para ter alguns. Poucos. Okay? É uma estrutura, como é copiada, cada vez que eu tenho de passar isto a uma função, etc., que já vamos falar mais à frente, teria de andar aqui a copiar aquele bloco de dados todo. Ou seja, eu não consigo falar do mapa sem copiar o mapa todo de um lado para o outro. Ou seja, seria o equivalente, olha, mostra-me aí o mapa. E eu agarrar, fazer uma cópia do mapa e dar uma cópia inteira do mapa. Que depois, a seguir, quando ele me responde, destrói. Não é útil. Okay? Os tuplos são isto. É copiado por valor, não por referência. Okay? Esta é a primeira. A segunda é, reparem que se eu quisesse ir, se isto fosse um tuplo, se eu quisesse mudar, abrir ali a porta, ou fechar aqui a porta, eu não podia ir só a este tuplo e alterar este tuplo, esta entrada. Eu não podia fazer simplesmente list o índice 3 igual ao novo tuplo para abrir a porta. Não, eu teria de fazer um mapa novo, que era só diferente naquela coisa. É porque eu não consigo alterar só uma posição. Estão a perceber? Ok. Mas há mais coisas que nós podemos discutir sobre a estrutura de dados em si que nós escolhemos. Reparem que, novamente, design. A estrutura é simétrica. O que é que eu quero dizer com simétrica? Quer dizer que se eu não posso ir daqui para aqui, também não posso ir daqui para aqui. Não é? Tenho uma parede, tenho algo. Mas esta estrutura permite-me eu ter bloqueios unidirecionais. Não é? Porque se, por exemplo, eu daqui, portanto, esta parede aqui, concretamente, corresponde a isto aqui e isto aqui. São estes dois.
E eles vão, à partida, sempre que há uma parede, eles vão ser iguais. Sempre. Ou seja, se eu abrisse aqui quisesse abrir aqui uma porta, teria de mudar estes dois. Porque eu posso ir e voltar, teoricamente. Mas o meu jogo podia não ser assim. O meu jogo podia dizer que quando este é um portão mágico que só abre numa direção. E então aí fazia sentido. Portanto, aqui acabamos por ter uma outra coisa. Diz. Também era um bocado aquela coisa que estava a funcionar. Só que para baixo tem uma alta. Sim. Aqui, com esta estrutura, permitimos fazer este tipo de coisas, passagens unidirecionais. Ok? Porque eu vou, por exemplo, quando eu passo, vamos imaginar que nós tínhamos feito de maneira a que aqui estivesse true. Quer dizer que esta passagem era unidirecional. Quer dizer, quando eu estou aqui e vou andar para a esquerda, ele vai verificar este aqui. É true, portanto posso ir. Passo para esta posição. Mas quando eu aqui vou para a direita, vou verificar aqui esta entrada, está a falso, portanto não vou poder passar. Certo? Ok? Agora, se este fosse o caso no nosso jogo, isto é, o nosso jogo só permite passagens unidirecionais, isto é uma boa estrutura de dados. Se nós tivermos um jogo em que só existem paredes, ou seja, quando um é, o outro também, esta se calhar já não era a melhor estrutura de dados. Porque tem duplicados. Tem coisas que podem ficar erradas. Que eu posso mudar um sem mudar o outro. Etc. Aí se calhar era preciso uma outra estrutura de dados que fizesse isto de outra maneira. Ok? Provavelmente uma estrutura que descrevesse era as paredes. Em vez de as saídas das salas. Seria uma outra coisa indexada de uma forma um bocado diferente. Okay? Eu acho que esta estrutura, como é mais flexível e é mais simples de entender, vamos usar esta. Mas, o que eu quero aqui chamar a atenção é que, às vezes, é importante pensar para que servem as nossas estruturas de dados, o que é que elas estão a armazenar. Okay? Nos jogos que eram feitos na década de 80, por exemplo, isto ia parecer um absurdo, um desperdício gigante, que eu tenho a mesma informação em dois sítios diferentes. Ou seja, iam-se dar a muito trabalho para não ter este problema. Okay? Provavelmente só armazenariam, por exemplo, fariam uma estrutura de dados que só armazenasse as saídas a sul e a este, por exemplo. Aí, porquê? Porque se eu quiser saber se posso ir para norte, o que eu vou ver é a saída a sul da sala a norte. Estão a perceber? Okay? Mais rebuscado, muito mais complicado, mas poupava metade do espaço. Nesses tempos em que as máquinas tinham tipo 4 kilobits e coisas do género de RAM, poupar metade de uma estrutura de dados era espetacular. Ok? Certo? Ora bem, continuando. Completando. Okay? Se já nós sabemos armazenar uma linha, portanto uma lista de tuplos, então se eu quiser armazenar o mapa todo, o que é que eu preciso fazer? Uma lista de listas, uma lista de linhas, por assim dizer. Não é? E portanto acrescentar aqui para as outras. Temos aqui a outra linha, e mais outra, e por aí em diante. Okay? Novamente uma lista, para quê? Porque se eu quiser mudar uma das salas, não preciso mudar o mapa todo. Certo? Okay, portanto, a partir deste momento em que eu tenho esta estrutura, portanto, uma lista de listas de tubos para verificar. Portanto, fica qualquer coisa deste género na prática. Um bocado complicado de ler, excessivamente complicado de ler, havemos de ver melhores soluções para isto mais à frente. Reparem que eu não vou fazer assim no resto quando avançarmos, mas reparem que também nada me impedia, em vez de eu ter uma estrutura para as descrições das salas e outra estrutura para as saídas, ter tudo na mesma estrutura. Eu podia, a primeira entrada do tubo, podia ser a descrição da sala, por exemplo. Não é?
nada impede disso acontecer. Ou seja, um mapa seria uma lista de tuplos e cada um desses tuplos teria 5 entradas, a descrição e as 4 saídas. Por exemplo. Ainda há maneiras melhores ainda de fazer isto, mais limpas, mas reparem que às vezes não vale a pena muito esta preocupação, porque isto, na prática, depois vem de um fecheiro. Ninguém vai pôr as salas e não sei o quê no meio do código. Vai ter um fecheiro onde se ia carregar estas coisas, etc. Mas pronto, isso é coisas que fazemos quando falamos de fecheiros. Certo? Pronto. Agora, como nós já vimos, aqui no meio disto, eu defini que a primeira é o norte, a segunda entrada é o oeste, a terceira sul e a quarta é o oeste, correto? Mas isso obriga-me a estar continuamente a lembrar-me disto. Okay, agora é fácil e até provavelmente seria fácil para mim no futuro lembrar-me disto, porque a lógica que eu usei para escolher isto é a lógica que eu provavelmente usaria daqui a 6 meses quando tivesse de ver este código outra vez. Qual é que era? Eu normalmente faço assim, certo? Mas se houvesse alguém, eu entretanto era despedido da empresa onde eu trabalhava, provavelmente por fazer aventuras de texto em Python, e contratava-se alguém para o meu lugar. E ele ia ver, a lógica dele seria norte-sul, este-oeste, completamente diferente. E ele iria olhar e não perceber muito bem estes índices. Não há nada, obviamente eu podia escrever documentação, que eu poderia fazer sempre, não é? Mas, de uma forma geral, existem maneiras mais fáceis de tratar o que chamamos números mágicos. E o que são números mágicos? Neste caso, o 0 corresponder ao norte, o 1 corresponder ao oeste, o 2 corresponder ao sul e o oeste corresponder ao 3. Isto é um número mágico, não existe nada que ligue a palavra norte com este número. Certo? Portanto é um número mágico, é um número que surge porque sim. Ok? Então o que é que nós podemos fazer para tornar isto tudo mais fácil? Okay? Nós podemos tentar definir um género de uma constante. O 0 é falso, o 1 é verdadeiro. Não era bem isso, era mais tipo o norte é 0, o oeste é 1, o sul é 2 e o oeste é 3. E assim eu nunca tenho de lembrar. Se eu quero saber se eu posso sair para norte ou não, eu escrevo norte em vez de escrever 0. É mais verboso. Mas a nível de performance é a mesma coisa. Não tem impacto. E é mais fácil de ler. Portanto, como é que eu faria isso? Ora, o Python em si não tem... O Python não tem a ideia de constantes ou... Lá está, o Python é uma linguagem de alto nível feita para ser simples, não ter esse tipo de definições. Outras linguagens de programação têm de facto esta ideia, esta coisa, esta constante, é como se fosse uma variável que não pode ser alterada e tem este valor. Linguagens de programação diferentes têm maneiras diferentes de fazer isto, mas no caso do Python não existe propriamente esta maneira. Então o que há? O que há são variáveis. Portanto, se eu escrever norte igual a 0, acabei de tornar uma associação constante entre esta palavra norte. Obviamente que eu mais à frente no meu código posso escrever norte igual a 6 e tudo colapsa. Mas porquê que eu havia de fazer isso? Okay? Lá está, as outras linguagens de programação de mais baixo nível fazem coisas para proteger disso, para impedir que isso possa acontecer. Mas no caso do Python não existe propriamente maneira de fazer isso. Okay? Portanto, a partir do momento em que eu defino norte igual a 0, eu defini uma variável chamada norte que tem o valor 0. Não sei se isto ficou aleatório ou aparecer, mas vamos fingir que eu fiz de propósito. Bem, portanto, tenho norte está definido como 0, east está definido como 1, south está definido como 2 e o west está definido como 3. Okay? Portanto, eu agora, em vez de quando acedo ao tuplo usar o 0, o 2, o 1, ou seja o que for, eu posso simplesmente aceder usando a palavra. Faz muito mais sentido. Ok? Portanto, finalmente, então para podermos verificar se podemos ir numa certa direção ou não, então o código fica muito simples.
Se queremos saber se o jogador pode ir para norte, por exemplo, tendo em conta que ele está nesta sala, XY, YX, lembram-se porque que nós tínhamos o Y primeiro, certo? Nós estamos a indexar pelas listas. Primeiro estamos a ir buscar a lista, desculpa, não é a lista, a linha. Primeiro vamos buscar a linha que nós queremos, depois vamos buscar a coluna e depois a seguir, dentro do tuplo, vamos buscar a direção que nós queremos, neste caso norte. Certo? Assim. Portanto, se quiséssemos integrar isto tudo, okay? Antes o nosso código era qualquer coisa deste género, se vocês se lembram, verificamos se o comando é norte, escrevemos que se moveu para norte e mudámos a posição Y, para cima, neste caso, certo? Agora, podemos então acrescentar a verificação e ficamos com o código deste género. Ou seja, se o comando for norte, verificamos se podemos ir para norte, ou seja, vamos buscar novamente a linha, dentro da linha vamos buscar a coluna e dentro da coluna vamos buscar a posição do duplo que nos interessa para a direção em que estamos, neste caso nós queremos andar para norte. Se aquilo for verdade, true, então aí escrevemos a mensagem e mudamos o nosso Y. Caso contrário, escrevemos que não podemos andar para norte. Certo? E agora teríamos de fazer isto para as restantes direções. Okay? Vamos só experimentar, vou só fazer o código para o norte. Só para vermos que isto tudo funciona. Eu neste pedaço de código que tenho aqui, deixei preparado para não ter de andar aqui a escrever esta coisa toda. Portanto, tenho aqui então a minha lista de listas portanto, começa a lista, dentro da lista tenho uma lista para cada linha e dentro de cada linha tenho o tuplo com 4 valores. Também estou a definir aqui o que é o norte, o oeste, o sul e o oeste e, portanto, aqui só temos então de verificar, como é que eu chamei aquilo? Room exit, não é? Portanto, if room exit Y, portanto, vamos buscar a linha, vamos buscar a coluna, vamos buscar a direção que nos interessa. Reparem que eu não tenho de comparar, não tenho de dizer if room exit YX north é igual a true, porque eu comparar com true é a mesma coisa que verificar só se o estado já é true, correto? É um booleano. Portanto, se isto acontecer, então escreve e mexe no Y. Caso contrário, escreve só que não posso ir para norte. Certo? Vamos só voltar a mostrar as saídas, por favor. Hã? Vamos só voltar a mostrar as saídas. Como assim? É que eu estou um bocadinho a fazer com a relação, como é que este norte pode ser relacionado com o room exit. Então, o norte, que valor é que tem? Zero. Portanto, ter ali norte ou ter 0 é a mesma coisa. Se eu quero a primeira entrada do tubo, vou saber se estou a entrar. Mas estou a escrever o norte aí no if room exit y and if y antes, não é? Sim, primeiro o Y, porque eu quero ir à linha. Sim. Só que a minha pergunta é como é que este norte depois relaciona-se neste if. Quer dizer, a minha cabeça está tipo a dizer, mas para que é que eu preciso pôr o norte aí? Quando a verificação... Não, porque room exit sem o norte aqui é um tuplo. O que é que eu faço com um tuplo que diz true, true, false, false? Então tenho que pôr o norte... Qual é que é a direção para onde eu quero andar? Eu quero ver se ele tem uma saída para norte. Eu não quero só ver se tem uma saída. Tens uma saída nesta sala. Só quer dizer que neste caso o 0, 1 e 2 e o 3 são para posições do tuplo. Sim. Ok. Uhum. Então, se eu pusesse, por exemplo, south, ele ia procurar a posição 2, neste caso. Neste caso, 2. Ok. Ok? Certo? Portanto, se eu corro isto,
Ok? Estou em 2.2. A descrição é aquela. Lembra-se que eu tinha só posto a descrição, era só uma letra, só para identificarmos o sítio. Vou escrever North. E ele disse que eu me movi para Sul. Essa foi interessante. Eu fiz aqui. Tem sido aqui um erro de copy-paste. O material tem sempre razão. Ok, vamos fazer outra vez. Portanto, vamos para norte. Ok, eu move norte, 2, 1. Vamos para norte outra vez. Moveu para norte, estamos em 2, 0. Vamos mexer para norte outra vez. Eu can't move norte. Aqui. Não sei que se vê mal, mas não tenho culpa desta sala ter esta luz toda e não ter umas cortinas. Ok? Portanto, eu não consigo andar. Vamos ver se isto é verdade. Ou seja, que nós sabemos intuitivamente que isto é verdade. Não devíamos poder andar. Mas vamos ver como é que estão as coisas no nas nossas saídas. Ok? Portanto, estamos na linha 0. Não é? Portanto, é aqui esta primeira linha. Estamos na posição 2. Não é? Portanto, 0, 1, 2. E queremos saber se podemos ir para norte. Norte é 0, portanto está aqui o falso. Exatamente como nós esperávamos. Certo? Ok? Volto a dizer, eu sei que isto parece muito complicado, ter esta estrutura que é uma lista de tuplos e coisas do género, mas a ideia, esta é realmente uma das partes mais complicadas, ok? Eu conheço profissionais que ainda têm muita dificuldade em pensar em estruturas de dados. Diz. Se nós vamos dar a frase só para este sul, levar este aqui se fosse muito mais alto. Não, porque o que íamos ter de verificar era se estamos no limite. Nesses casos, normalmente tens mais código. Aí, lembram-se vocês, foi a vossa primeira sugestão, quando começámos a sair dos limites, era verificar se estávamos dentro dos limites. Era essa a verificação que tinha de ser feita antes, que é para depois não estar aí. Ou garantir, também é outra técnica que também é usada, por exemplo, em casos, se a memória for mesmo muito escassa, reparem que a memória nestas máquinas antigas que eu estou a falar, a memória é partilhada pelo código e pela estrutura de dados. Então, se calhar, esse código de verificar podia ser maior do que ter uma linha extra. Então, o que nós podíamos era definir o mapa com mais uma linha para cima, por exemplo, e basicamente impedíamos de passar daqui. O que quer dizer que esta posição era sempre válida, mesmo que não fosse particularmente, nunca fosse acessível. No fundo, criamos ali um tampão para poder sempre aceder à posição de cima. Das posições válidas, podemos sempre ir para as posições, podemos sempre aceder às bordas. Não podemos estar numa borda e aceder ao norte. Estão a perceber? Diz. Só, por exemplo, eu, pronto, em casa eu fiz isso, mas eu em vez de usar o false, utilizei os zeros e uns. Há alguma vantagem em utilizar o false ou é indiferente? É discutível. É um daqueles depende. Sob o ponto de vista prático, no caso do Python, etc., não há diferença. Em algumas outras linguagens de programação podia haver diferença. Por exemplo, armazenar um inteiro em C são pelo menos 4 bytes hoje em dia. Enquanto um booleano é só 1 byte. Portanto, há diferenças às vezes nessas coisas. E há otimizações que os próprios compiladores podem fazer. Os compiladores são máquinas absolutamente brutais hoje em dia. A complexidade do compilador, aliás, diria que hoje em dia a engenharia de compiladores deve ser das coisas mais complicadas que se pode fazer em engenharia informática pura. São extraordinariamente complexas as coisas que eles conseguem fazer. E não seria incomum um compilador perceber, por exemplo, que ali estamos a usar um padrão de acesso muito particular e fazer com que cada 8 salas gastasse 1 byte, que são 8 bits. Por exemplo, esse tipo de coisas. Nós devemos sempre esforçar a nível de programação para estar o mais perto possível de
daquilo que é a realidade objetiva. Isto é, usar zeros e uns significa que eu tenho ali uma camada de compreensão que eu tenho de fazer, de verificar se este é igual ao meu valor de passar ou o meu valor de não passar. Obviamente podíamos resolver isso da mesma forma que eu fiz o north igual a 0 e ter pass igual a 0, not pass igual a 1, por exemplo. Ou por acaso ao contrário, no caso estamos a falar. Poderia fazer assim e ainda seria se calhar mais correto. Porquê? Porque aí então eu tenho claramente, visivelmente, o que é que posso ou não posso fazer. Ok? Portanto, por isso é que eu estou a dizer, na prática, não. Pelo tudo o que eu sei do compilador do Python, não vai haver diferença nem entre essas duas coisas. Porque eu acho que ele internamente deve guardar aquilo como um 0 e 1. Na teoria, é uma questão de legibilidade. Obviamente, se calhar isso é mais legível. Sim. Porque em vez de ter true, false, tem que ser 1, 0, 1 é mais fácil de ler. À partida fica tudo com o mesmo número, porque infelizmente false e true, um tem 5 letras, o outro tem 4. Ok? Portanto, é por aí. Afinal houve alguém que me deu ouvidos e fez. Fico tão contente. Ora bem. Ok? Portanto, agora só tinha de replicar este código para as outras direções todas, correto? E ficávamos com qualquer coisa deste género. Ok? Toda a gente está claro com o que nós fizemos, porque é que fizemos assim, etc. Volto a dizer, não fiquem muito tristes. Estão a ter dificuldade em, ok, eu até compreendi o que o professor fez por causa desta estrutura, mas eu não conseguia pensar nesta estrutura. Okay? Isso não é particularmente surpreendente. Não que eu esteja a dizer algo sobre a vossa inteligência, apesar de estar, mas principalmente porque isto é algo que se vai desenvolvendo com experiência. É uma daquelas coisas que eu muito dificilmente consigo vos ensinar. Não há o passo, este passo, e mais este passo, e mais este passo que vocês podem fazer para chegar à conclusão qual é que é a melhor estrutura. Muitas vezes, incluindo coisas que eu faço, e eu já programo há 36 anos, de vez em quando faz, e lá para o fim, quando já está quase tudo feito, chegamos àquele caso em que aquilo já não funciona e temos de refazer. Só neste caso aqui podia ser y de x norte. Por exemplo, em vez de estar lá o 0, estava lá o norte. Por acaso isto devia estar norte, sim. Isto devia estar norte, isto devia estar sul, isto devia estar... Isto era o código antigo que eu tinha, antes de eu explicar os enumerados. Mas pronto, também não vai interessar muito porque nós já vamos mandar isto embora. Ok? Porquê? Porquê que vamos mandar isto embora? Vamos entrar então aqui na nova parte em que vamos falar, esta aula e a próxima, de funções. Ok? E o que é que... para que é que queremos falar de funções? Vamos primeiro aqui à parte da motivação. Qual é a motivação neste caso? Reparem que este código, e este código, e este código, e este código são essencialmente iguais. São muito parecidos. Quais é que são as diferenças? Ora, temos aqui este número, é diferente dos outros. Vocês conseguem ler alguma coisa? Vagamente, não é? Não. Se não conseguirem, eu escrevo ao lado ou qualquer coisa do género. Ou aliás, espera, se calhar. Não tenho. Tinha de fazer o código. Ok? Portanto, este número é diferente. De resto, é igual. Ok? Este texto aqui do comentário, e este texto aqui, e este texto aqui, é diferente. Mas é tudo igual uns para os outros.
Portanto, o texto muda, mas quando eu entro dentro do if, o texto vai ser sempre igual àquilo que está ali. Certo? No comentário, pronto. O comentário podia lá não estar, não é particularmente importante, mas o que é que eu escrevo na mensagem que é só uma coisa para o utilizador. Ok? Certo? Que mais diferenças é que há? Este vai mudar o y, este também vai mudar o y, este muda o x, este muda o x. Este muda para uma subtração, este muda para uma adição. Ou seja, mas reparem, se eu quiser, eu posso fazer a mesma coisa aqui e pôr aqui, por exemplo, x igual a x mais 0. Okay? Vai ficar inalterado, eu sei. A questão aqui é, eu posso pôr isto aqui e seria igualmente válido, correto? E aqui y igual a y mais 0. Certo? Portanto, já não está diferente o código que nós temos. Não é? Em ambos estamos a mudar o x e estamos a mudar o y. Só estamos a mudar de formas diferentes. Portanto, temos aqui um valor e temos aqui um valor. Reparem que subtrair é igual a somar menos. Não é? Ou seja, subtrair 1 é a mesma coisa que somar menos 1. Se quiséssemos ser picuinhos. E, portanto, todos estes só varia qual é que é o valor que estão a mudar. Certo? Portanto, nós podemos descrever o que está aqui dentro, eu não quero usar a palavra função, por motivos óbvios, nós podemos usar este bocado aqui dentro, podemos fazer com que ele tenha outra forma, não é? Vamos reescrever este bocado de código. Então, temos if room exits y x. Temos aqui então uma das diferenças. Vou pôr aqui dir index. Vou pôr aqui isto com maiúsculos. Nós depois não vamos usar isto em maiúsculos, mas só para se distinguir bem. Aliás, desculpa, então vou fazer isto de outra maneira. Vou pôr aqui a vermelho. Portanto, dir index. Aliás, só a variável. Se isto acontecer, 2 pontos, então, print you move. Agora, aqui em vez de escrever north, eu quero escrever uma direção textual. Ir str, tipo é string, correspondente à direção. Mais 3 pontinhos, fecha. Okay? Agora vamos ter de mudar o x e o y. X é igual a x mais dx. Aliás, este dx. E y igual a y mais dy. Else print you can't move mais. Novamente ali a string. Mais pontos com maçã. E fecha-se. Bom? Reparem que eu agora com este bocado, só substituindo o que está a vermelho, eu consigo fazer qualquer um destes blocos de código. Não é? Mas ainda posso ir mais longe. Eu posso verificar o próprio comando. Não é? Eu posso pôr aqui if command igual. Eu tenho aqui div string. Div string. Então faz isto. Ok?
Estão a perceber a ideia? Eu consigo criar qualquer um destes blocos de código, este bloco, este bloco, este bloco e este bloco. Eu consigo substituir qualquer um destes por estes, simplesmente mudando o que está a vermelho. Correto? Portanto, era o ideal. Era nós termos um tipo de estrutura qualquer, uma estrutura de controle, que me permitisse fazer isto. Que me permitisse declarar bocados de código que eu posso utilizar. E há algo que se chama funções. Okay? Agora vou andar um bocadinho mais depressa para depois abrandar outra vez. Okay? Portanto, não entrem em pânico. Isto é só o exemplo de motivação, ou seja, para nós vermos para o que é que isto serve como um todo e depois vamos explicar as várias partes. Então, eu vou definir isto como uma função. Vou chamar-lhe movePlayer. E o que eu vou escrever aqui é todas estas variáveis que eu quero usar. Dir string, o dir index, o dx, o dy. Okay? Isto tudo separado com vírgulas. E 2 pontos, vamos começar um bloco. Ok? Agora, então isso queria dizer que depois aqui eu ia escrever, em vez de ter esta coisa aqui, vamos pôr aqui, eu podia escrever simplesmente movePlayer, uma string com o nome, o meu índice, que neste caso é north, corresponde ao 0, dx é 0, eu quero mudar em x a 0, e para andar para norte eu quero que o y mude a menos 1. Sim? Se é fora do bloco, só. Hã? Se é fora do bloco. Sim, fora do bloco. Substitui aquilo. Claro que aqui temos um problema. A seguir eu faço isto outra vez. Ok? E este substitui este bocado todo. E por aí em diante. Agora, reparem que eu aqui tenho. Se o comando for norte, e faz o código. Caso contrário, vai fazer a verificação. Se não tiver uma verificação a fazer, ou seja, se eu já fui para norte, eu não preciso verificar se é sul, se é este, se é oeste. Não faz bem sentido. Portanto, se calhar, o que eu preciso de fazer é, de alguma forma, dizer eu já processei isto. Neste caso, vamos usar aqui uma coisa. Eu estou só aqui a alinhar isto para vocês conseguirem ver onde é que estão em termos do bloco. Portanto, aqui, vamos fazer aqui um return true. E aqui, vamos pôr um return false. Nós devemos falar bastante mais sobre o return. Okay? Como eu disse, isto é, só vamos andar um bocadinho mais depressa para percebermos a ideia e depois já vamos ver as coisas com calma. Mas, neste caso, quer dizer que se o comando foi aquilo que eu passei, portanto, neste caso, nesta chamada aqui, north, se isto for north, então ele vai retornar, independentemente do que aconteça, se consegue ou não consegue, ele vai devolver true. Ou seja, vai mandar para fora este valor true. Caso contrário, se o comando não era esse, okay, ele vai chamar esta coisa. Ou seja, vai mandar para fora o valor false. Ok? E para quê? Porque aqui, então, agora, quando eu substituir este bocado de código, o que eu faço é if isto, pass. Elif isto, pass. Basicamente, o que estou a ver é se o movePlayer devolveu true, portanto,
ele vai chamar aqui o pass, que não faz nada, lembram-se? É a maneira que podemos exprimir um bloco vazio. E o código continua, ou seja, já não vai tentar fazer esta coisa do move player nas outras direções. Portanto, é exatamente o mesmo código que tínhamos aqui. Se o comando for processado, então, independentemente do resultado desse processamento. Portanto, basicamente é para isso que serve aquele return e aquele return true ou aquele return false. Estão a perceber a ideia? A ideia. Nós depois já vamos entrar em mais detalhes como é que isto se faz. Na prática, ok? Portanto, esta é a ideia. Reparem que qualquer alteração que eu queira fazer ao meu código, ou porque descobri um bug, ou porque quero, sei lá, vamos imaginar que resolvíamos acrescentar à nossa magnífica aventura de texto áudio. Ou seja, queremos ouvir passos cada vez que nós andarmos. Repetíamos. Reparem que no código antigo nós tínhamos de agarrar e pôr o código que tocava som nos todos os sítios. Agora, neste código, só tínhamos de ir pôr aqui, num sítio. Ficava feito para tudo. E por aí em diante. Okay? Funções é bom para agrupar funcionalidade sob uma forma lógica. Isto tem muitas vantagens. Tem vantagens a nível de performance, regra geral. Mas a grande vantagem mesmo é... Aliás, desculpa. A grande vantagem é que há coisas que são impossíveis de fazer se não for assim. Verdadeiramente. Mas a maior das vantagens, apesar de tudo, é eu conseguir ler o código de forma mais clara. Eu consigo olhar e perceber o que é que eu estou a expressar. Porque se eu olhar para aqui, isto mesmo para mim, é difícil de compreender o que este código faz assim, tipo, à primeira vista. Eu olho e tenho de ler o que isto faz. Enquanto, spoiler alert mais aqui para a frente, aliás, posso deixar aqui. Enquanto eu olho para este código e o resto que faltava aqui do oeste e do oeste, e claramente eu consigo perceber o que é que está a acontecer, mesmo que eu não saiba os detalhes de como eu ando. Se eu quiser saber os detalhes de como é que o personagem se move, então entro dentro da função e vou ver. Mas até lá, se eu só quiser ter a ideia a alto nível, já consigo descartar mentalmente aquele pedaço de código todo. Torna tudo mais legível. Ok? Reduz substancialmente a quantidade de copy-paste que se faz. Ok? Código perfeito, isto não existe, mas código perfeito é aquele que não se usou copy-paste. Isto é perfeição. Se vale a pena chegar à perfeição, depois temos o bom é inimigo do ótimo e coisas do género, outros adágios, mas à partida, se eu conseguindo agarrar num pedaço de código, faço copy e faço paste, então eu devia ter uma função que faz as duas coisas, mudando só com parâmetros, que é como isto se chama, para distinguir os casos. Obviamente que há coisas muito mais complicadas de fazer dessa maneira, etc, mas esta é a ideia. Sim. Eu não percebi o que é o DX. O DX é o que eu quero incrementar ao X. Portanto, neste caso aqui, por exemplo, quando eu quero andar para norte, eu não quero incrementar nada no X, portanto, fica 0, e quero decrementar o Y. Basicamente é isso. Portanto, se eu tivesse aqui o código da outra direção, por exemplo, para ir para esta, seria 0. Ok? Sim. Se, por exemplo, quiséssemos que, dependendo de onde estamos, fosse um valor diferente entre um e outro, podemos fazer um tipo de nose dentro da lista para cada casa e depois metíamos a referência disso aí depois? Se eu percebi bem, sim. Haveria outras maneiras. Portanto, se tu não quiseres andar numa grelha, tu então, em vez de tratares aquela estrutura de forma rígida, north, east, south, west, o que farias era usar um género de um dicionário que diria que o norte, estando aqui, indo para norte, vais parar a esta sala. Dizes para onde é que vais parar. Porque isso depois também te ganha vantagens se tivesse um up, um down,
um teleporte que quando estás naquela sala vai parar a uma outra sala que não tem sequer nenhuma ligação geográfica, etc. Ou seja, a partir desse momento em que queres fazer esse tipo de coisas, faz mais sentido começar a pensar no tipo de soluções. Ou seja, que sejam mais flexíveis e, curiosamente, são mais fáceis de ler. Okay? Esta abordagem grid-based é muito usada em jogos tipo roguelike. Aliás, grid de uma forma geral porque é eficiente. Mas tem limitações. Ou seja, estruturas em grafo, que é como isso se chama, quando as coisas começam a ficar mais complexas, começam a ser mais usadas. Porque, por exemplo, tu tens sítios num jogo de ação. Por exemplo, o Binding of Isaac. Vocês conhecem o Binding of Isaac? Joguei umas muito mal. Portanto, no Binding of Isaac, por exemplo, nós temos salas, o jogo está mais ou menos em grelha. Mas há salas que ocupam múltiplos espaços. E então, por exemplo, nós podemos ter duas saídas a norte, que vão parar a corredores diferentes. Por exemplo. Ou seja, esta estrutura não funciona se tu podes ir para norte por dois caminhos distintos. Por exemplo. Mas aí terias de ter também uma maneira de identificar. Portanto, há aqui uma série de nuances. Por isso é que eu disse que isto não é fácil, esta coisa de escolher a estrutura de dados. Vai depender, começa a entrar muito, a casar muito com a ideia do game design. Qual é que é o design do jogo? É por isso que, por exemplo, eu acho que todos os game designers, mesmo que essa seja a carreira que vocês querem, devem saber programar. Porque têm de conseguir perceber as implicações daquilo que fazem. Para não estarem a dizer ao programador isto vai ser assim e chegar a meio do projeto e dizer agora quero uma coisa, não, vamos mudar, vamos acrescentar aqui e de repente lixou tudo o que o outro andou a fazer. Ok? Por isso é que é importante vocês terem uma noção disto. Ok? Pronto. Seguindo. Portanto, deixa-me só ver se. Eu acho que a princípio vou apagar aqui, porque isto é só um exemplo de motivação. Vamos ver caras mais simples. Só uma pergunta, Setor, como é que neste caso o programa saberia se era 1 menos 1 ou 0? Então é o que passamos no parâmetro de dx e de y. Ok. Porque já estava mesmo lá escrito. Sim. dx e dy fazia x igual a x mais dx. E y igual a y mais dy. Só que como é que ele recebe? Ou seja, temos aqui. Era um dos parâmetros que estava lá em cima. Ok. Nós já vamos ver isto depois na prática. Portanto, atualmente podemos fazer aquilo, propenso a erros, tínhamos de copiar código. Se quisermos acrescentar mais funcionalidade, temos de buscar esse código em todos os blocos. Se encontrarmos um erro, temos de corrigir. Esta também é outra coisa que é importante, apesar de normalmente não se pensa muito nisto, mas é outra vantagem de trabalhar com funções. Novamente, da mesma forma que eu acrescento a funcionalidade, só tenho de ir ao código de uma função e pôr a funcionalidade. No caso de eu ter um erro, também só tenho de ir corrigir num sítio e fica corrigido para todas as direções. Em vez de ir a 4 sítios, corrigir. Okay? Portanto, o copy e paste também é mais difícil de ler o código. Há coisas que são virtualmente impossíveis de fazer desta forma. Vamos usar funções. Pronto. Okay? Esta é a versão final daquela função. Ela tem aqui mais umas coisas que eu não fiz quando fiz ali aquela versão. Okay? Nomeadamente, quais é que são aqui as diferenças? Diferença número 1. Temos aquele bloco aqui em cima que diz Global Position, Global Room Dash, Global Room Exits. Okay? Este bloco tem a ver com o scope das variáveis, ou seja, como as coisas que estão dentro de uma função, ela existe como uma entidade própria, ela não tem acesso, em circunstância normal, ela não tem acesso às coisas que estão fora dela, nomeadamente o nosso room descriptions, o nosso room exits e a nossa posição. Portanto, eu tenho de dizer, eu quero que esta função tenha acesso a isto. Nós vamos falar muito mais de scopes mais para a frente. Mas pronto, basicamente, Global Position, Global Room Dash, Global Room Exits quer dizer que estas variáveis globais, aquelas que eu tinha definido no meu programa logo no princípio, lembra-se? São variáveis globais, ou seja, eu quero poder aceder a essas variáveis aqui dentro. Ok? A seguir, aqui,
então verificamos a direção, ou seja, usamos o direction text, que é um dos parâmetros que não entra. Portanto, isto traduzido fica, por exemplo, alguma coisa deste género, fcommand igual a north. Reparem que quando eu chamo esta função, move player, e digo north, 0, menos 1, eu estou na prática, esta coisa vai para aqui para dentro, esta coisa vai para aqui para dentro, esta coisa vai para aqui e esta vai para aqui. Portanto, neste caso, é aqui este norte, não se esqueçam que tem, só para ficarmos 100% claros, tem o valor 0. Ok? Portanto, aqui quando eu traduzo isto para esta chamada específica, isto vai ficar command. Agora está aqui um erro. Ok, faltou aqui uma coisa. Faltou aqui um global command. Depois pode funcionar, mas não, let's not go there. Porquê? O command era aquela variável que eu defino dentro daquele meu ciclo quando vou buscar o input, certo? Portanto, ela está num outro sítio também. Portanto, aqui faltou este global command. Portanto, o command é igual à direção que entrou, que neste caso é 9. Ok? A seguir, neste caso, esta segunda condição, portanto, se esta condição for verdade, então entramos aqui nesta segunda. E esta segunda vai ver se o room exits y(x), a direction index aqui é 0. Portanto, fica 0. Reparem que este y e este x fomos buscá-lo aqui. Fica por x e y igual a position. X, y igual a position. Como vimos, fazemos tuple unpacking. Certo? A seguir, neste caso concreto, ok, escrevemos isto, vamos ver, e aqui vamos incrementar o x e o y de acordo com as variáveis que entraram. Neste caso, o x vai ser incrementado com o x e o x que é igual a 0, portanto isto fica x igual a x mais 0, e o y vai ser incrementado com o y inc, e neste caso o y inc é igual a menos 1, portanto isto fica y igual a y mais menos 1. Certo? E portanto ele retorna true se processou o comando, ou seja, se o comando que entrou é igual ao comando que foi escrito, certo? E false, caso contrário. E o código fica ele muito mais simples, não é? Como vimos aqui há bocadinho, quando eu agarro no código, na prática, depois, em vez de termos aquela coisa toda dos ifs todos encadeados, temos só isto. Fica muito mais legível, não? Apesar de que, no fundo, o código não está mais simples. A complexidade está escondida atrás daquelas funções, etc. Correto? Por exemplo, um exemplo de funcionalidade, eu já vos dei de tocar o som, mas vamos imaginar que o que nós queremos é que a descrição da sala só mostra a descrição da sala quando nós mudamos de sala. Ou seja, se eu estiver ali a escrever comandos no nosso código atual, não é? Eu escrevo sempre a descrição da sala e verifico os comandos. Portanto, mesmo que eu carregue só no Enter, sem fazer nada, não é? Ele vai mostrar a descrição da sala sempre. Ou se eu fizer North, mas não puder ir para Norte, ele vai mostrar a descrição da sala outra vez. E para isto ficar mais orgânico, só devíamos mostrar a descrição da sala quando mudamos de sala. Exatamente. Ou seja, só íamos pôr, em vez de termos isto, está aqui, só temos de ir aqui mudar. E
isto lê-se muito bem, mas o que está aqui escrito é print rumo desks YX. Ou seja, no fundo, como o vosso colega disse, a vossa colega disse, a direção, só quando mudamos de posição é que aparece algo escrito. Ok? Isto, se ocorresse esta coisa, tinha de agora andar ali a copiar aquele código todo para ali. Não vou fazer agora. Mas no fundo, reparem que eu quero começar. Isto era como nós tínhamos antes. Eu podia ter o exemplo de como isto funciona. Pois, bem. Ok. Dúvidas da parte da motivação. Porquê que nós temos de usar funções? Para ser mais legível o código. Hã? Para ser mais legível o código. E para evitar bugs, reutilização de código, não fazer copy-paste em barda, etc. Ok? Ora bem. Portanto, agora então vamos falar de funções de facto, ok? Isto foi só porque é que estamos a fazer isto. Agora vamos formalizar um bocadinho mais o que é que são as funções, etc. Como é que se definem, quais é que são as suas propriedades, por aí em diante. Ok? Portanto, uma função é um bloco de código que só é executado quando é chamado. Ok? Esta palavra chamado, uma função ser chamada, quer dizer que eu estou a executar. Há um termo técnico para isto, que é invocação. Ou seja, se quisermos ser picuinhas, uma função não é chamada, uma função é invocada. Okay? Mas é picuinhas. Toda a gente usa as duas palavras, ou três palavras, executado, chamado e invocado, da mesma forma. Apesar de que formalmente são três coisas distintas. Não interessa. Portanto, uma função é invocada. Invocar a função é a mesma coisa que executar o código da função. Funções servem para agregar código e funcionalidade, permite melhor leitura, mais modularidade, ou seja, modularidade é no sentido em que podemos reaproveitar aquele código em diferentes sítios. Neste caso, por exemplo, nós vimos, podíamos usar o mesmo bloco de código, a mesma função, para mover nas 4 direções, mas isto ainda podia ir mais longe, ok? Nós podíamos fazer um teleporte que nos mandava aleatoriamente para um raio de 3 ou 4 células, I don't know, qualquer coisa deste género. E podíamos usar a mesma função exatamente. Não há que fizesse muito sentido nesse caso, mas pronto. Menos erros. Nós já tivemos a usar funções, vocês é que não pensaram nelas daquela forma, ok? Por exemplo, as várias funções built-in do Python. Por exemplo, quando nós escrevemos print, qualquer coisa, o print é uma função. É uma função interna do Python, está sempre disponível, mas é uma função. Da mesma forma que uma função input é uma função. Okay? Mesmo o str, ou seja, aquilo que nos permite converter de um tipo de dados para o outro, neste caso, por exemplo, converter um número para uma string, é uma função. Mesmo o caso em que destas funções que estamos a usar nas listas são funções. Neste caso aqui, este tipo de função, que normalmente vem depois de um ponto, não é? Por exemplo, lista.append ou lista.copy, qualquer coisa desse género, este tipo de funções chama-se métodos. Nós, mais para o final de fundamentos de programação, vamos falar de classe e aí vamos falar mais sobre isso. Ok? Ok? Mas muito mais interessante do que estar a usar as funções que o Python tem, é nós podemos fazer as nossas próprias. Para definir uma função, temos esta sintaxe. Ou seja, começa com a palavra def, vamos iniciar uma definição. A seguir vamos dar um nome à função. Este nome segue exatamente as mesmas regras que os nomes de variáveis do Python. Ok? Portanto, tem de começar com uma letra ou um underscore e a seguir pode ter letras, underscores e números. Portanto, e deve-se ter as mesmas preocupações que se tem quando se dá um nome a uma variável. Isto é, fazer com que a função
o que é que a função faz, ser claro pelo seu nome. Às vezes é complicado fazer isto, às vezes leva a nomes deste tamanho, okay? Mas isso não tem nada de mal. Okay? Não há exceto poder ser desagradável de olhar, mas às vezes é preferível ter algo claro. Okay? Depois, abre-se parênteses. Vamos fechar depois mais tarde, obviamente. E aqui no meio podemos pôr os parâmetros. Os parâmetros é aquilo que vai condicionar o funcionamento da função. Okay? Portanto, no nosso caso anterior que nós tivemos a ver, era qual é que é a string da direção, qual é que é o index que queremos verificar para saber a saída, quanto é que queremos incrementar em x, quanto é que queremos incrementar em y. Okay? Portanto, pomos aqui os parâmetros. Aqui no caso anterior, aqui no caso do print, ele recebe um parâmetro, aliás, ele recebe uma função chamada multivariádica, ou seja, é uma função que pode receber infinitos números de parâmetros. Mas neste caso só está a receber um, o input não está a receber nenhum parâmetro, o str recebe um, o copy não recebe nenhum. Pronto. Isto são os parâmetros. Seguido de dois pontos, vamos começar um bloco de instruções. Temos de fazer a indentação normal, de quando definimos um bloco em Python, e depois a seguir pomos as instruções. Podemos pôr todas as instruções como as que queiramos. Certo? Vamos ver um exemplo simples. Uma função que se chama say hello, say_hello, e que a única coisa que faz é escrever a palavra hello. Ok? Agora, se eu agarrar neste código e executar, não acontece nada. Exatamente. Falta invocar a função. Porquê? Eu só defini, eu só disse, esta função existe. Eu não a chamei, eu não a executei. Não tenho nada no meu código que diga eu quero correr esta função. Portanto, para invocar a função, eu simplesmente escrevo o nome da função. Neste caso, como a função não tem parâmetros, eu não ponho parâmetros nenhum. Também. Certo? Portanto, se eu agora executar o programa, ele já me aparece escrito hello. Se eu pusesse say hello duas vezes, apareceria escrito duas vezes. Certo? Portanto, vamos fazer aqui uma função que escreve o quadrado de um número. Simples. Sim, exatamente. O input não é uma variável, é uma função que ele está a chamar. Aquilo até pode receber parâmetros. Aquilo usa parâmetros por omissão que nós já vamos ver. Ok? Vamos criar então uma função que escreve o quadrado de um número. Ou seja, o que eu quero é fazer, por exemplo, square 5 e aparecer assim. Um texto que diz square of o número é e o quadrado desse número. Ok? Para isso, então, como eu tinha falado, temos de definir algo. Como a função se chama square, é esse o nome que lhe vamos dar. E agora, o que é que queremos? Queremos receber um parâmetro. Não é? Não precisamos de classificar. Okay? Em outras linguagens de programação é preciso exprimir que tipo de parâmetro é que eles recebem. Mas no Python as coisas podem ser o que quisermos. Portanto, square e um valor x. E então, o que vamos fazer é print square of str de x mais, devia ter deixado mais espaço, espaço is espaço, mais str de x vezes x. Ok? Portanto, temos o nome da função, que parâmetros é que recebemos, este x vai ser substituído por 5, por 3 e por menos 4, em invocações distintas,
e vai escrever. A única coisa que esta função vai fazer é escrever square of, depois a seguir o valor, is o quadrado do valor. Certo? Para se conseguirem ler um bocadinho melhor, fica assim. Pronto, eu aqui separei as duas coisas, ou seja, calculei o quadrado do valor e depois usei. Ok? Mas é basicamente a mesma coisa. A invocação pode ser Hã? mais rápida. Pode ser mais rápido e depois a gente faz uma explicação primeiro. Não. Não. Neste caso é exatamente a mesma coisa. Os compiladores são muito potentes a perceber que esta variável não está a ser usada, portanto nem sequer aloca uma variável. Ok? Portanto, neste caso, o valor 5 é copiado para a variável value, nesta primeira chamada, e aparece lá escrito. E por aí em diante. Ok? Mas vamos agora experimentar aqui outra coisa. Reparem aqui que eu defini uma variável chamada input value que tem o valor 5. Okay? E é isso que eu chamo aqui nesta função square. Correto? E aqui na função square eu agarro nesse value e faço com que esse value seja igual ao value vezes o value. E escrevo. Qual é que é o resultado aqui? O que é que vai aparecer no ecrã, neste caso? Vai aparecer que o square é 25, não é? O que está aqui escrito, para ele escrever, correto? E o input value, que eu estou a escrever aqui depois, continua a ser 5. Apesar deste input value ter entrado aqui para dentro, ter sido posto ao quadrado, mas aparentemente essa alteração ficou aqui dentro. Certo? Estão a perceber o que é que aconteceu aqui? Hã? Não percebi, desculpa. Foi por valor. Ou seja, o valor é copiado, de facto. Ou seja, este valor é avaliado, seja lá o que for que tiver aqui dentro, é avaliado, metido aqui dentro desta variável, e quando isto entrar aqui dentro desta variável, mesmo que eu o modifique, eu não estou a modificar esta variável, eu estou a modificar esta variável que foi criada durante este tempo de invocação. Certo? Okay? Portanto, o valor de origem não é modificado, é feita uma cópia. Está claro? Portanto, poderíamos tirar então a conclusão que aquilo que acontece dentro de uma função fica dentro de uma função, como ao Fight Club. Certo? Ora bem, aqui temos outro exemplo. Ok? O que este exemplo vai fazer é, vai receber uma lista de números, esta função squares, vai receber uma lista vai fazer um for in range até ao número de elementos. Portanto, isto vai ser executado para 5, para 3 e para menos 4. Vou calcular um valor e esse valor vai ser igual ao array of values i vezes array of values i. E vou escrever square esse é o valor. Correto? Alguém tem alguma dúvida sobre isto?
Hã? O range não é tipo 0, 2. O range neste caso vai ser 0, 2. Mas o len é 3. Por isso é que ele vai incluir todos os valores. Não, estou a dizer que isto vai ser chamado para array of values e vai ser igual a isto. Okay? O i vai ter o valor 0, 1 e 2. Ok? Portanto, se eu executar isto, parece aquilo. Tranquilo. Ok? Isto tudo para dizer que qualquer tipo de valor pode ser passado a uma função. Neste caso é uma lista. Podia passar tuplos, posso passar strings, posso passar o que eu quiser. Nós vimos um número, foi no primeiro exemplo. Neste exemplo é uma lista. Exatamente igual. Não há qualquer tipo de diferença entre passar tipos de valores diferentes. Certo? E agora? Vamos ver aqui um exemplo um bocado diferente. Sim. Portanto, a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Okay? A única diferença é que eu mudei o nome da variável. Em vez de ser array of values é AOV. Mas de resto, exatamente a mesma coisa. Calculei um valor da multiplicação, escrevo esse valor e aqui no meu código também estou a escrever qual é que é a lista. Portanto, eu executo, aparece o quadrado do primeiro, o quadrado do segundo, o quadrado do terceiro e a lista, como foi, entrou lá para dentro. Correto? Agora, e se eu mudar isto no meu código? Isto não se vê-se muito mal nesta... Não se vê bem. O que é que vai acontecer agora? O valor ao trás do... Hã? Vai fazer o quê? Desculpa. A questão aqui é, quando eu sair desta função, esta lista aqui, SRC, vai estar alterada ou não? Nós há bocadinho, no outro exemplo que nós vimos que aquilo que entra não é alterado. E aqui? Não é alterado? É o que vocês acham? Quem é que acha que não é alterado? Só duas pessoas é que acham que não é alterado? Hã? Pá, fogo, vocês para ir ao casino seriam uma seca. Tenham convicções. Ok? Vai ser mudado. Ou seja, o valor entra 5, 3, menos 4, mas o que sai é 25, 9, 16. Porquê? É uma referência. É uma referência. Lembrem-se que as listas nunca são copiadas. Não se esqueçam que na minha caixa, que é uma lista, Ou seja, às vezes só tem eu não tenho cá dentro um valor. Eu tenho um índice para uma lista de listas. Simplificando um bocadinho a coisa. Então quer dizer que... Portanto, quando eu copio este valor, este source, para aqui, o que eu estou a copiar é este índice. E, portanto, eu estou a falar da mesma lista. Sim? Então quer dizer que as funções não alteram valores não alteram tipo de valor, não alteram tipo de referência. Exatamente. Podem alterar. Não são obrigados a alterar. Mas sim. Ou seja, tudo o que é valores simples são copiados. São passados por valor. Valores. Tudo o que é tipos complexos, que inclui as listas, dicionários e objetos, são passados por referência. Portanto, estes aqui, números, strings, booleanos, tuplos, não podem ser alterados pela função, enquanto estes todos
podem ser alterados pela função. Tá? Perceberam porquê? Professor, por que o professor fala lista dentro de lista e não matriz? Porque na aula teórica, na aula prática, a professora falou matriz e na internet também fala. Porque não é uma matriz. Eles podem falar o que eles quiserem na internet, estão errados. Porque uma matriz assume uma estrutura bidimensional. Mostra-me um segmento de uma memória que tenha uma estrutura bidimensional. Não há, não pode haver. Por simples facto que, se eu tenho 8 GB de RAM, eu tenho isto em 2 sítios. 4 num, 4 no outro. Como é que eu posso garantir que alguma coisa é um quadrado de informação? Eu não posso garantir isso, nem pode ser, não é possível. Portanto, usar o termo matriz para descrever uma estrutura de dados que tem 2 dimensões não é fundamentalmente correto. Sim, mas é representado por XY. É? A gente XY. Nós representamos naqueles casos. E se não for um X e um Y? E se for a minha lista de idade, turma. Não é um X e um Y, é uma idade e uma turma. Agarrar-me, e mesmo numa matriz clássica, okay? Aquelas matrizes que vocês dão a multiplicar, falar em x e y está errado. Okay? Reparem que se vocês forem ver o formalismo matemático é I e J. Portanto, o x e y não tem significado, como o I e J não tem. Se sentes melhor em chamar isto de uma matriz, chama, mas para mim isto é uma lista de listas. Até porque não é uma matriz, porque isso implica arrays. E o Python não tem arrays. Portanto, também é outro problema, porque eu posso chegar lá. Ok, temos uma matriz. Tua matriz, que tu estavas a falar. Isto é o quê? Isto é perfeitamente válido na Python. Mas muito dificilmente se consideraria isto uma matriz. Às vezes as palavras têm significado. Eu não me chateio particularmente se vocês chamarem uma lista de listas uma matriz. Não dou essa picuinhice, mas não é uma coisa que tenha propriamente um significado. O que eu faço com uma matriz? Não faço nada, transformo isto tudo em listas lineares e pronto. Na vasta maioria das vezes. Ok? Portanto, dúvidas acerca disto? Passagem por valor, passagem por referência. Portanto, basicamente, se vocês passam este tipo de coisas para dentro de uma função, podem alterar essa coisa dentro da função. Caso contrário, não podem alterar. Okay? Portanto, naquela função que nós tínhamos há bocado de movePlayer, por exemplo, não podíamos alterar nada. Porquê que não podíamos alterar nada? Porque passámos tudo por valores. Era uma string, era um inteiro. Aliás, era uma string e eram 3 inteiros. Isto é tudo por valor. Nós, para modificar alguma coisa dentro daquela função, nomeadamente a posição, nós tivemos é de estar a mexer numa coisa que estava cá fora, usando aquele global que acabamos de falar mais. Certo? Pronto. Vamos falar de parâmetros por omissão. Por exemplo, eu defini ali aquela função sayHello, que recebe como parâmetro um nome. Okay? E o que ela faz é escrever hello e a seguir o nome. E um ponto de exclamação. Portanto, se eu fizer sayHello Diogo, ele escreve hello Diogo. Very polite computer. Ok? Agora, o que é que acontece se eu aqui não fizer isto? Ou seja, se eu não puser nada. Eu não recebi nada, tem que receber. Tem erro. Ele está à espera de receber alguma coisa e não recebe. Portanto, ele dá um erro. O que ele diz é que o sayHello, portanto, a função, falta um argumento posicional. Que era name, não era? Que é o name. Ele diz aqui. Olha, Qual é que é? Ok? Ele diz isto do argumento posicional
posicional porque nós podemos chamar funções com argumentos não posicionais. Depois devemos ver mais sobre isso. Mas, portanto, a ideia aqui é, falta-me um parâmetro, eu quero um parâmetro para o name e não tenho. Portanto, dou erro. Mas se eu fizer assim, isto já funciona. O que é que eu estou aqui a fazer? Este igual. Eu estou-lhe a dar um parâmetro por omissão. O que eu estou basicamente a dizer é, se eu não der um valor para esta variável, name, assumo que foi isto que eu escrevi. O que estiver a seguir, seja lá o que for. É um parâmetro por omissão. Voltando às coisas que estão mal ditas na internet, apertada, há quem chame isto de parâmetros por defeito. Mas isso está errado. Default não se traduz por defeito. Não tem culpa se as pessoas não sabem inglês. Ok? É um parâmetro por omissão. Eu omiti o parâmetro e ele atribuiu um valor. Ok? Portanto, neste caso, se eu faço say hello, ele não se queixa de nada porque, ok, eu precisava de um parâmetro, mas ele tem um valor. Portanto, eu vou usar esse valor. Ok? Obviamente, continua a funcionar se eu escrever o parâmetro, ele então aí ignora que eu tinha este parâmetro por omissão e usa o valor que eu pus lá. Okay? Isto dá muito jeito para funções, particularmente funções que recebem muitos parâmetros, porque eu a seguir posso dizer, mas normalmente isto é assim. Por exemplo, vamos imaginar que eu tinha uma função que desenhava um objeto no ecrã. Normalmente o objeto é desenhado sem rotação, mas eu podia ter um parâmetro por omissão, que é qual é que é a rotação, por exemplo. Ou seja, se eu quiser dar uma rotação, tenho que pôr lá o parâmetro. Caso contrário, ignoro. Ok? Reparem que eu posso ter múltiplos parâmetros por omissão. Ou não? Por exemplo, neste caso, tenho aqui uma função que tem um parâmetro que tem um valor por omissão e um parâmetro que não tem. Ok? Se eu fizer say hello 2, o que é que vai acontecer? Vai dizer hello somebody duas vezes.